E aí, eu sou o Gui, bem-vindos ao Coincidência, onde nada é por acaso. Essa é uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal para o signo de Aquário. Então vamos lá, vamos ver qual a mensagem para você que chegou aqui e é do signo de Aquário. Signo, lua ou ascendente de Aquário. Vamos ver. Qual é a mensagem aqui? Uma carta para o signo de Aquário. Temos um 9 de paus. Um cansaço, uma exaustão. Vocês estão numa energia de sobrecarga, como se estivessem fazendo tudo e mais um pouco. Vocês estão se sentindo responsáveis por algo que não era para ser? O que é isso? Vocês estão se sentindo responsáveis demais dentro de um relacionamento, dentro do trabalho, dentro da família. É sempre importante a gente dividir as tarefas, não importa onde seja, não importa em qual seja a situação, né? Se existem dois seres humanos, a tarefa deve ser dividida, ou as tarefas devem ser divididas. Tem uma energia muito forte aqui de um cansaço, né? Vocês estão naquela energia de persistência, de resiliência, mas vocês estão precisando de um apoio, vocês estão precisando de um suporte aqui, né? Vamos lá, mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Mais uma carta, por favor. Temos duas cartas aqui. A carta do 6 de copas. Interessante. E a carta do mundo. A carta do 6 de copas, ela fala muito de generosidade, muito de cuidado, muito de afeto. E a energia de sobrecarga é como se vocês estivessem cuidando de alguém ou de alguma situação relacionada a uma pessoa. Então, eu vejo gente aqui que está cuidando de um parente que está com alguma enfermidade e os irmãos não estão, por exemplo, uma mãe, um pai que está com alguma enfermidade e os irmãos não estão querendo ajudar. Alguém que está cuidando muito dos filhos sozinho, né? Eu vejo aqui, por exemplo, uma mãe que está super sobrecarregada porque em relação ao filho é tudo ela que tem que fazer, tudo ela que tem que cuidar, tudo ela que tem que tomar parte, né? Pode ser uma mãe, pode ser um pai, não, é indiferente, né? O tarô ele não define gênero, mas aqui o recado é o seguinte, não dá para ficar nisso para todo sempre, né? Não dá para ficar sozinho nessa energia de estar cuidando de alguém, né? Ou de cuidando das pessoas e ninguém ajuda, ninguém cuida de si. A carta do mundo aqui, ela vem indicar o final de um ciclo e o início de um novo ciclo, mas é como se vocês estivessem no momento querendo se libertar disso, se libertar desse fardo de carregar isso tudo sozinho, de carregar esse peso sozinho. Então aqui a espiritualidade vem dizendo assim, é hora de libertar isso, né? Não é hora de ficar carregando isso sozinho, né? Somos mais de um aqui, então precisamos dividir essas tarefas. Se for em questão de trabalho, é a mesma coisa, é hora de ter uma conversa. É hora de ter aquela conversa difícil que a gente fica protelando, que às vezes não quer ter, mas nesse caso aqui é muito importante, porque vocês estão sobrecarregados, vocês estão cansados de carregar isso nas costas sozinho, entendeu? Por exemplo, um filho, né, que é um caso aqui que eu citei, o filho é responsabilidade do pai e da mãe. Os dois têm que estar presentes, né? E quando um quer assumir a responsabilidade de fazer pelos dois, acaba não funcionando. Inclusive, o filho, quando ele é pequeno, né, na infância, na juventude, ele precisa da imagem separada do pai e da mãe. Não adianta o pai querer ser pai e mãe, e não adianta a mãe querer ser mãe e pai. Ele precisa disso. E eu vejo vocês aqui se libertando desse peso, de carregar esse peso sozinho, né? Vocês conseguindo dividir esse peso com alguém. Mas vocês precisam ter uma conversa. Às vezes é uma conversa difícil. Vocês podem estar com medo. Por exemplo, dentro de um relacionamento, vocês podem estar com medo de pedir essa ajuda, de pedir para que participe mais, de pedir que ajude. Mas é necessário por vocês e é necessário pelo outro. Então, as coisas precisam ser bem divididas. Vamos lá, mais uma carta aqui. Mais uma carta para o signo de Aquário. Mais uma carta para o signo de Aquário.
Não virou aqui. Mais uma carta, por gentileza. Opa! A estrela. A estrela fala de cura. Para quem tá num relacionamento se sentindo sozinho, vendo que talvez não tenha mais saída, como se tivesse amando sozinho, se dedicando ao relacionamento sozinho, é como se tivesse aqui um término, né, um término previsto na linha de vocês. Se essa energia do 6 de copas não mudar, se essa generosidade, se essa balança não for equilibrada entre vocês em um relacionamento, ele tá indo para um final, né? Um final, é sempre doloroso, né? Mas a gente tem um momento de cura, é um momento de resgates, de resgate da nossa própria personalidade. Então eu vejo assim, o tarô ele não é uma sentença, mas ele pede muita atenção aqui para que exista uma conversa, para que exista diálogo. Tanto envolvendo filhos ou não envolvendo filhos. É preciso que se converse. É preciso que as duas partes sentem seriamente, sem brigar, sem provocar um ao outro, sem jogar as coisas do passado na cara um do outro, né? E que haja um entendimento para que esse relacionamento possa ir um pouco mais adiante. Porque aqui a gente tem, né, poderia ser o final de um ciclo com uma cura. Geralmente é um término de relacionamento. Essas duas cartas são arcanos maiores que indicam um grande acontecimento. Então pode estar indicando realmente um término, né, e um processo de cura. Mas nem sempre as coisas são assim. A gente nem sempre precisa resolver as coisas em ponta de faca, como a gente diz aqui no estado. Às vezes é possível que a gente sente e converse, mas precisa ser uma conversa franca e aberta dos dois lados. Não pode um lado só querer consertar as coisas e o outro não. Tá? É um conselho aqui, um aviso. Vamos lá. Mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Nós temos aqui o 10 de paus. O 10 de paus, ele é a finalização desse fardo. É um fardo muito pesado. Na linha da espiritualidade, ele vem dizendo aqui para vocês assim: isso que vocês estão carregando sozinhos é muito pesado. Não é feito para ser carregado em uma pessoa só. Precisa de duas, né? Em caso de alguém cuidando de algum parente, precisa de 3, precisa de 4, quantos forem, mas precisa de ajuda. Vocês não podem passar por uma situação sozinhos. Precisa ter uma responsabilidade de ambas as partes aqui. E se for uma questão de trabalho, também. Eu vejo, inclusive, vocês querendo abandonar o trabalho, querendo deixar o trabalho por causa desse peso. Porque está muito pesado de carregar sozinho. Isso serve para um relacionamento familiar e para um trabalho. A energia aqui, ela é a mesma. Então a gente precisa ter atenção porque é necessário ter uma conversa, é necessário que as coisas mudem. Ou vocês vão acabar pegando as malas e indo embora. Entenderam? É isso que vai acontecer caso não haja esse equilíbrio. Vamos lá, mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Mais uma carta para o signo de Aquário. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é um movimento. É um movimento que se faz no mundo material. E aqui eu realmente vejo, olha, eu vejo vocês deixando essa situação para trás. Tá? Seja ela um relacionamento amoroso, seja ela em questão de trabalho. Eu vejo, inclusive, vocês fazendo o movimento para deixar essa situação, né? Virando as costas para essa situação, porque talvez vocês já tenham tentado conversar demais, talvez vocês já tenham pedido muita ajuda, pedido para melhorar, pedido para a situação se transformar em uma coisa um pouco mais equilibrada, um pouco melhor. E aqui, com o Cavaleiro de Ouros, eu vejo como se vocês estivessem indo embora buscar uma outra oportunidade. Especialmente para quem tem essa sobrecarga no âmbito do trabalho, eu vejo vocês já procurando uma nova oportunidade, né? Como se vocês estivessem pedindo aos céus aqui por uma oportunidade de sair dessa empresa. Daqui a pouco, como vocês estivessem pedindo aos céus
uma condição, né, um suporte para sair desse relacionamento, para sair dessa situação, porque essa situação é um peso, ela tá pesando muito em vocês e vocês querem se libertar desse peso, né? Vocês querem viver coisas novas, vocês querem viver de uma maneira mais leve, vocês estão se sentindo muito pesados, vocês estão distantes de quem vocês querem ser, né? O eu de vocês está muito distante porque está carregando um peso que não era para estar carregando. Isso gera um cansaço muito grande. Vamos lá. Mais uma carta aqui pro signo de Aquário. Mais uma carta pro signo de Aquário. Não virou ainda. Mais uma carta para o signo de Aquário. 2 de copas. Aqui a gente já tem uma visão de vocês que vocês enxergam, né, esse local, essa parceria, vocês enxergam de uma forma um pouco melhor do que ela é na verdade. Vocês têm uma questão de... Vocês têm uma esperança de que mude. Vocês olham para essa situação e têm uma real esperança de que isso vá mudar, que isso vá se transformar, né? Mas o conselho da espiritualidade aqui é para ter uma conversa séria, para daqui a pouco dar um basta nessa situação. De novo, ela pode ser relativa a trabalho, pode ser relativa a relacionamento, pode ser relativa à família. As 3 situações ela fala da mesma forma, que é hora de vocês terem uma conversa, de vocês soltarem esse fardo que vocês estão carregando sozinhos, se libertarem para o mundo, aceitar uma cura e fazer um movimento para buscar a independência de vocês, a independência energética de vocês, porque é como se vocês estivessem carregando 2 energias com vocês, né? É como se tivesse mais de uma pessoa sendo carregada por vocês. E isso gera um peso muito grande, isso gera um fardo que vocês estão no limite, vocês estão num desgaste muito grande. E isso abala a saúde, abala o emocional, né? Abala o nosso espiritual. Então, o conselho da espiritualidade aqui é para que faça um movimento, para que não deixe essa situação dessa forma. Porque de uma forma ou de outra vocês podem se libertar disso, né? Por exemplo, uma questão de relacionamento, se vocês têm uma conversa definitiva e essa conversa ajuda, melhora, tudo volta a ter um equilíbrio, né? Vocês acabam se libertando desse peso sozinhos. E se vocês têm uma última conversa e tudo não melhora, daqui a pouco o relacionamento termina, vocês vão acabar passando por esse processo de cura, vocês vão encontrar a independência de vocês, novas oportunidades vão surgir, né? Oportunidades mais equilibradas. Mas no momento vocês estão olhando com muita esperança. Eu vejo assim, muita esperança e pouca ação de vocês. Talvez vocês estejam se sentindo bloqueados, com medo de ter essa conversa definitiva, de pedir para que as coisas melhorem. E a hora é de tomar uma atitude, a hora é de mexer, fazer um movimento para que isso volte a se equilibrar na vida de vocês. Vamos lá, mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Mais uma carta para o signo de Aquário. Opa, temos uma carta aqui. É o 5 de ouros. Se vocês não tiverem essa conversa, se vocês não finalizarem esse momento difícil, e eu não digo finalizar o relacionamento, mas finalizar esse momento difícil, porque vocês estão carregando um fardo aqui, estão sozinhos, e se vocês não finalizarem esse momento, não tiverem essa tomada de atitude para mudar, vocês vão acabar numa energia de escassez, uma energia de falta, uma energia de solidão, uma energia de tristeza, né? Porque é isso aqui que o 5 de ouros fala, né? A moça sentada do lado de fora da porta e, como vocês podem ver, a chave da porta tá ali do lado. Ela não tá enxergando ou ela não tá querendo enxergar essa chave, porque essa chave pode abrir a porta, né? Seja a porta da rua ou seja a porta de um novo momento num relacionamento de vocês, familiar, amoroso ou de trabalho. Nas 3 situações aqui é a mesma energia que existe, uma energia de sobrecarga, né? E vocês precisam aqui ter uma atitude diferente para que vocês escapem
desse 5 de ouros, escapem dessa escassez, dessa tristeza, dessa solidão. Né? Vamos lá, mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Mais uma carta para o signo de Aquário. Não virou ainda. Mais uma carta para o signo de Aquário. Ainda não. Mais uma carta para o signo. Opa, virou. Um pajem de espadas aqui. O pajem de espadas, ele fala sobre novos começos, né? Sobre novas ideias. Talvez vocês estejam presos a uma forma de enxergar um relacionamento que não é verdadeira. Talvez vocês estejam acreditando que todo relacionamento vai ser assim. Vou ficar aqui, vou ficar sentado no chão aqui chorando porque todo relacionamento vai ser assim. E a espiritualidade, ela vem dizendo para vocês aqui, ó, mudem um pouco de ideia, se libertem das amarras que vocês têm do pensamento, tanto para novos relacionamentos, quanto assim, se eu for ter essa conversa aqui, vai tudo desandar, vai tudo piorar. A gente coloca coisas na cabeça que não são verdade, né? A nossa mente, ela cria armadilhas, especialmente para que a gente fique preso, nessa energia desgastante, nesse cansaço, nesse fardo, em estar carregando esse peso, em não conseguir se libertar. A nossa mente, ela cria muitas dessas armadilhas. Mas o momento de vocês aqui é de buscar uma solução. Buscar uma solução nessa parceria, nesse trabalho, nessa família que vocês estão vivendo essa situação de fardo, de peso, de estar carregando isso sozinhos. Vocês estão se doando muito e recebendo pouco em troca, né? Então, de repente, é a hora de cuidar melhor dessa situação, cuidar melhor de vocês também. Vamos lá, mais uma carta aqui para o signo de Aquário. Mais uma carta. Opa, virou. E virou o As de Ouros invertido. Ou seja, vocês estão, ao não terem essa conversa, vocês estão bloqueando novos inícios de vocês. Vocês não estão permitindo que novidades aconteçam, tanto dentro do mesmo relacionamento, quanto em outro relacionamento. É como se você estivesse numa energia de estar se sacrificando para manter essa zona de conforto. Mas quando não é bom, a gente não pode chamar de zona de conforto. Eu sei que a gente acostuma a ficar numa zona de conforto ruim, porque às vezes tem medo do novo, tem medo da mudança. A palavra mudança, ela é muito forte pra gente, mas vocês estão num momento de bloquear essa novidade, essa mudança. Talvez por medo, receio de que haja conflitos, receio de que haja brigas, receio de ficarem sozinhos. Mas a espiritualidade aqui, ela vem pedindo para vocês um movimento, uma tomada de atitude para que essa situação possa mudar. Tanto para um final, quanto para um reinício dentro do próprio relacionamento. Daqui a pouco, até mesmo dentro da mesma empresa que vocês estão trabalhando e estão carregando isso sozinho, vocês podem ter um novo início. Pode ser que vocês tenham uma conversa, né, com o chefe de vocês também e uma porta se abra, uma promoção aconteça. Vocês não esperam que a outra pessoa ela possa olhar por vocês, mas às vezes a gente tá carregando esse fardo sozinho, sem comunicar que isso é realmente um fardo, né? É aquela coisa, como saber o que um calado quer. Às vezes é só uma questão de comunicação e as coisas podem melhorar. Espero que tenha ajudado. Gratidão.